Agora silêncio que eu vou cantar o fado. O Dragon Ball é uma das animações japonesas mais bem-sucedidas e influentes de sempre. Ao longo de mais de 30 anos, inspirou várias gerações de profissionais das mais variadas áreas e, para muitos, foi mesmo a porta de entrada no mundo do anime. Existem várias razões que podem justificar este sucesso a nível global, como, por exemplo, a abordagem de temas universais, como o valor da amizade e da perseverança, ou a utilização de uma estrutura narrativa mais novelesca, que se desenvolve ao longo de vários episódios, ao contrário das narrativas fechadas que eram mais habituais no género. Mas em Portugal a coisa foi ainda mais especial. Na segunda metade dos anos 90, o Dragon Ball tornou-se num fenómeno cultural. O país parava quando era transmitido um novo episódio. Nas escolas não se falava de outra coisa e consta que houve mesmo institutos superiores a fazer pausas de 20 minutos à hora do Dragon Ball. Hoje em dia, com a internet e a oferta massiva de conteúdos, é difícil imaginar uma altura em que isto era possível. Mas porquê é que o Dragon Ball teve tanto sucesso em Portugal? E porquê é que a nossa versão é tão diferente daquilo que encontramos noutros países? Ao contrário do que acontece atualmente, o nosso Dragon Ball foi traduzido da versão francesa e não do original japonês, o que fez com que tivéssemos adotado algumas traduções bastante questionáveis. É por isso que o Piccolo ficou conhecido como Satã, o Kakaroto se transformou em Cachalote, os Saiyan ou Saiyajin são os guerreiros do espaço e temos esta versão bastante alternativa no tema de abertura. Dragon Ball Z, 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 energia total. Dragon Ball Z, 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 em lutas contra o mal. Mas a principal razão e aquilo que torna o nosso Dragon Ball só nosso são coisas como esta. É a Miss Portugal 97! Na altura, a estação que transmitia o Dragon Ball em Portugal, a SIC, estava preocupada com o excesso de violência da animação e deu ordens ao estúdio responsável pela dobragem para tornar a coisa mais leve. O resultado foi uma espécie de tradução criativa muito próxima da nossa realidade, cheia de referências à cultura popular nacional, que foi um sucesso imediato. Olha para ele, esta história diverte-o imenso! O seu espetáculo está muito bom, ele adora horrorizar-nos! Maldita bola! No total, o Dragon Ball foi dobrado por 6 a 7 atores que tiveram de fazer mais de 115 personagens diferentes. Consta que quando apareceu o Vegeta, por exemplo, o responsável pela dobragem disse ao dobrador para não se preocupar muito e usar a própria voz, porque o Vegeta iria aparecer apenas em meia dúzia de episódios e depois desapareceria para sempre. Ao longo de mais de 20 anos, o Dragon Ball original nunca foi esquecido pelo público português e passou por várias vezes na televisão nacional. Recentemente, parte da equipa responsável pela versão portuguesa voltou para dobrar o Dragon Ball Super, com o mesmo espírito, mas com resultados um pouco diferentes. Desta vez, já muitos fãs tinham visto a série original e não estavam tão receptivos às liberdades criativas da versão portuguesa. A SIC acabou por desistir da transmissão do Dragon Ball Super quando faltavam cerca de 26 episódios para o fim, e os direitos foram recentemente comprados por uma outra estação. Alguns dos elementos principais da dobragem original abandonaram o elenco de vozes e já não regressaram para dobrar o filme Dragon Ball Super Broly. Foi o fim de uma era no Dragon Ball em português. Quer se goste ou não da dobragem nacional, é inegável o sucesso e a relevância que o trabalho da equipa de dobradores teve para toda uma geração de amantes de animação japonesa. O Dragon Ball representou para muitos o primeiro e talvez o único contacto com o género e conseguiu fazer parte do imaginário coletivo nacional. E quantas séries criadas a mais de 11.000 km de distância
se podem orgulhar de serem tão portuguesas. Deixa-me rir agora que amanhã posso ter cieiro.